querendo roubar minha alma. Droga que me mata mesmo, que me causa calma. Drogado pelos cantos, trabalhando no que tento. Tem dias que me sinto fute, dias que tô gênio. Sempre longe do pó. Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Prudente. Meu Deus, como eu tava com saudade de falar isso. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Sem Camisa Podcast. A minha estreia oficial como co-host, porque da última vez eu cheguei atrasado. Desculpa aí galera, tamo junto. Mas vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante que nós gostamos bastante, que nós estamos tá cada vez crescendo mais em nós, né? Que é o basquete. O basquete sempre teve na minha vida, tipo, no Chico menos, mas agora tá aparecendo mais. Então, pra falar sobre basquete, eu só vou ter, infelizmente, ou felizmente, Lucas Francisco, o Chiquinho. E aí, Chico, como é que você tá? Bem, né? Aqui é o Chico e só vim pra reclamar como é difícil torcer pros Lakers. Vamos estressar aqui, meu irmão. Enquanto a gente tá falando aqui, a gente tem que deixar aqui um recado pro Rafael, que eu não sei o que porra tá fazendo no domingo à noite. Mais importante do que gravar um podcast. Coisa boa não é. Enfim, antes de começar, vamos lembrar sempre a vocês de nos seguir lá no Instagram. Eu não sei qual é o Instagram, Chico, eu sou novato. Qual é o nome do Instagram mesmo? Semcamisa.pdc. Semcamisa.pdc. Que PDC, pra quem não sabe, é a abreviação de podcast. Aí. Isso aí. Sigam a gente também no YouTube, sigam a gente no Spotify, sigam a gente em qualquer lugar que vocês pensarem. Tudo, pelo amor de Deus. Dê dinheiro pra gente, cara. A gente já não aguenta mais trabalhar. Só quer viver a vida agora. Mas enfim. Já que a gente não nasceu herdeiro. Eu tinha uma chance remota de nascer herdeiro, porque o meu avô, ele Você vai falar. Ele tinha um terreno. E ele tinha um terreno de plantar, tipo, insumos, tá ligado? Arroz, feijão, coisas assim, ok? Sim. Lá em Arapiraca, isso. Então, chegou um empresário, tipo, muito grande. Ele falou o seguinte: não, a gente vai querer pegar essa terra aqui. A gente vai querer plantar uma coisa bem interessante que a gente acha que vai ser bem interessante aqui pro futuro. E você vai receber uma boa porcentagem dos lucros que a gente vai ter. E você vai ter esse lucro e tal, beleza. O que era? O que eles queriam plantar em Arapiraca antes de ter? O quê? Fiquei curioso agora. Fumo. O quê? Fumo. E hoje é a base da economia de Arapiraca. Então o velho não Deixa eu adivinhar. Ele não aceitou. Ele não aceitou. E ele ficou pobre. Morreu pobre. O que tem a ver o que eu não posso ser herdeiro com basquete? Eu não sei. Quer dizer, sei. Se eu fosse herdeiro, eu poderia ter uma basqueteira decente, né? A não ser. Eu ia ser feliz com a basqueteira decente. Mas já estamos fugindo. Não, aqui é assunto de basquete. Aqui é assunto de basquete. Nós tá falando sobre basquete. Quando eu jogava a primeira vez, eu tinha uma basqueteira decente, mas usada, tá ligado? Então ela rasgou, eu decolei, tá ligado? Normal. Mas era uma basqueteira decente. Quando eu voltei agora. Tinha uma All-Star, basqueteira All-Star. Ei, os caras que jogam de All-Star devem ficar com a sola do pé, tão fodida. Meu irmão, eu lembrando de como era aquilo, não dá pra jogar, não, pô. Irmão. Porra nenhuma. Véi, a gente assim, né? Eu cresci, a gente cresceu no basquete de uma forma totalmente diferente. Porque você cresceu no basquete de rua, tá ligado? É verdade. De jogar na praça da faculdade. Antes da reforma, ainda. Não, a viagem. Que eu, como já contei, fazia parte do time do colégio na época do fundamental. Só que eu tive que escolher. O colégio mudou a administração. E você tinha que escolher. Antes eu fazia 2 esportes, que era o handebol e o basquete. Tinha que escolher um dos dois. Na minha cabeça, basquete já tinha muita gente e eu era mais baixo.
E do handebol eu já fazia parte do segundo time. Do basquete, não. No basquete era quando o treinador queria botar. Aí escolhi o handebol. Aí só passei a jogar basquete, praça e rachadinha. E acabou. Aí você começou a jogar basquete na rua, né? É. Tanto que sou um pouco bruto, né? Como você sabe. Então, o Wallace quase mata você no treino uma vez. Abraço, Wallace, tamo junto. Enfim, eu já fui diferente, tá ligado? Eu sempre cresci basquete jogando 5 contra 5, jogando tipo com fundamento, mas inclusive eu perdi todos os fundamentos que eu tinha. Tipo, 6 anos sem jogar, perdi todos os fundamentos que eu tinha. Mas eu cresci assim, tá ligado? Até eu jogava e tudo mais, até me lesionar. Aí é um momento que você pergunta quando, mas tipo a lesão mais grave que eu tô falando, tá? Vivo me lesionando, pra quem não sabe, eu vivo me lesionando. Aí, a lesão mais grave que eu tive, que realmente me deixou fora por muito tempo, né? Que foi o problema no Aquiles. Foi justamente quando eu comecei a perder meus fundamentos, né? Mas eu cresci no fundamento, tá ligado? No fundamento de 5 contra 5, tudo mais, isso. Então, como a gente teve uma criação de basquete totalmente diferente, a gente tem estilo de jogo totalmente diferente, né? O Chico, ele é mais... como o Chico falou, ele é mais bruto. Eu sou mais... Um pouquinho. Pra quem não sabe, pra quem não conhece o Chico é um pouquinho grande. Um pouquinho só. É só uma Hilux. 4 portas. É baixada, né? É só uma Hilux rebaixada, 4 portas. Chico, pra quem não conhece o Chico parece um Blastoise, pô. E eu lembrei do último treino, uma lapada da porra que eu dei no Ari sem querer, velho. E o Ari apanhou naquele dia, viu? Porque ele levou uma porrada no meu joelho na coxa dele. Depois levou uma porrada tua. Meu irmão. É totalmente sem querer, é costume, pô. Que eu não consigo tirar. Pra quem não sabe, a gente treina junto com o poderoso Maciel Tritões, né? É o nosso time, que nós jogamos com nossos amigos, Thales, Ari, Palace, uma galera aí. Vitor. Então, abraço aí pra essa galera. Com certeza, como eles seguem a gente nas redes sociais, com certeza estão ouvindo, né? Mas enfim, falando sobre basquete de verdade, né? Porque o que a gente faz, né? Tipo, era pra ser basquete de verdade, mas a gente não consegue executar o basquete de verdade. Chico, vou perguntar pra você. Como é que você conheceu o basquete? Basquete profissional, no caso. Como é que você conheceu o basquete profissional? Quando você conheceu e tudo mais? Não vou saber exatamente, mas creio que. Porque antigamente passava, salvo me engano, alguns jogos, né? Não todos, na Band. E daí eu creio que conheci que na época, apesar de eu acho que já tinha em casa TV a cabo, mas eu não via canal de esporte. Por algum motivo, assistindo a Band e passando, me interessei. E de vez em quando eu pesquisava e via lembro até hoje, Esporte Interativo ou ESPN. Via mais no Esporte Interativo. Via que tava passando, ficava assistindo. E passei a pesquisar sobre, aí foi quando surgiu o time do colégio, tudo. E de eras em eras eu volto a acompanhar. E foi essa a minha introdução com o basquete, velho. E a sua? Quando eu era mais novo, lá por, sei lá, 2007, eu não sei quantos anos eu tinha, nasci em 98, calcula aí, Chico. 2007 Você quer me foder? Você quer me foder? 9. Pronto. Tem certeza que é 9, cara? Ok. Então ali por 9, 10 anos de idade,
Eu tenho um primo mais velho e tudo mais, que ele é Boston Celtics fanático. Abraço Marcelo aí. E ele é Boston Celtics, falava muito de. Eu tinha um jogo aqui, né? O NBA Live na época, né? Nem o NBA 2K. Nossa, Era o NBA Live ainda. Do PS2, tá ligado? tá Aí, ligado? aí pronto, ele falava muito tipo daquele time massa do Celtics, tá ligado? Que tinha Ray Allen, tinha o Kevin Garnett, tinha o Rajon Rondo, o Paul Pierce, Pierce. Uma galera, tá ligado? Só que aí, quando eu comecei a jogar o NBA Live, eu comecei a jogar com o Phoenix Suns. Que é o time que na época tinha o Steve Nash, tinha o Amari Stoudemire, tinha o Bell, né? Não sei se é o primeiro nome dele agora. Mas é Bell, tinha o Shawn Marion. Tinha uma galera depois veio a ter o Shaquille O'Neal. Então, tipo. Grande, viu? Grande não, grande. Tchau, migrando da porra. Hoje em dia, Rapidinho, ele tá parecendo. Hoje em dia ele tá parecendo 50 Cent, viado. Reais. Ei, tá gordinho, tá gordinho. Tem o vídeo de Shaquille O'Neal que toda vez eu me abro. Que eu acho que eu já mandei pra tu trocentas vezes, que é ele falando do gorila. Que tem um gorila no zoológico que quase fugiu e o gorila era maior que ele, pô. Ei. Aí os caras perguntaram: e se ele tivesse fugido, você ia fazer o quê? Ele correr, caralho. E provavelmente o gorila ia correr mais do que ele. Então, né? Continua. Mas então, quando eu conheci o basquete foi isso, tá ligado? Eu tinha uma decisão pra fazer. Ou eu torcia Boston Celtics, que era o time que eu tava sendo influenciado a torcer, ou eu torcia pro Phoenix Suns, que era o time que eu sempre jogava. Jogava e tudo mais, e aí eu tomei um dia também nesse negócio de ficar no aleatório, assim, procurando as coisas. Mas diferente de você, eu assisto, eu vivo assistindo o canal do esporte, tá ligado? Então. Não, você é um tarado do esporte, irmão. Você ontem manda. Foi ontem? Foi. Hoje. Mandar uma mensagem hoje. Mandar uma mensagem dizendo, porra, tô aqui conversando sobre a 4ª divisão do futebol inglês. Mas Matheus, E antes era a quinta, viu? você é doente. Eu tô maluco. E antes era a quinta. O negócio que o maior contato mesmo que eu tive com. Tô voltando hoje, na verdade. Mas que eu tive, acho que na época 2014. Foi 2014, eu acho, que eu via muito no esporte interativo também. Sempre achei mais engraçado, aí eu via mais já. A NFL e a NBA. Só que depois de entrar nos 2 times que tiveram aqui de futebol americano, eu meio que desiludi com o futebol americano e deixei de gostar do esporte, a verdade é essa. Vi que era um esporte um pouco custoso. Ah, não. Tipo assim, futebol americano ele é custoso mesmo. Cara, eu já fui pra todo lugar, tá ligado? Assim, mas por exemplo, com 1 mês e meio que eu treinei futebol americano, eu basicamente torci o tornozelo 2 vezes e quebrei o dedo. Então deixei pra lá. Acho que eu No seu caso foi custoso fisicamente, né? bastante. E assim, a gente tava falando de All-Star, logo no meu começo do Marechais eu jogava futebol americano de All-Star, tá? Meu Deus, até. Eu torci o tornozelo. Exato. Pronto, aí, sabe quando. Pronto, como você tá dizendo, tipo, o primeiro contato que você teve foi com o Celtics ou com o Suns. O primeiro contato que eu tive foi com os Lakers. Acho que também por isso que eu escolhi torcer. Acho que por isso que eu escolhi torcer pros Lakers, tá ligado? Peraí. Antes. Ah, tá. Porque se você tivesse torcido pro Lakers em 2014, primeiro contato, e você torceu pro Lakers, eu falava, você é psicopata. Antes, sabe por que eu lembro disso? Porque nessa época, foi entre 2012 e 2014, que eu voltei a assistir e tentar acompanhar mais ferrenhamente, não como você, Matheus, mas que eu tentei acompanhar com mais frequência. Eu lembro que o LeBron tava no Heat. O LeBron. Ele tava no Miami Heat ainda. LeBron com um time massa, Dwayne Wade.
LeBron James. Inclusive, esse aí é o tempo que eu não assisti. Eu vou explicar por que agora. Lá pra 2007, como eu tava falando, eu comecei a jogar com o Suns. E aí, quando eu tava zapeando pelos canais de esporte, eu tava assistindo a ESPN. Aí tava lá pra passar, vai passar aqui, ó. Phoenix Suns e New Jersey Nets. Ainda era New Jersey Nets, ainda não era nem o Brooklyn Nets. Nossa. New Jersey Nets que eu acredito que tinha o Jason Kidd na época ainda. Que hoje em dia é técnico do Dallas Mavericks, né? Aí, inclusive, eu falei, não, era tarde, tá ligado? Obviamente, eu era tipo 10 anos de idade, com 9 anos de idade você assistia um jogo que começava às 10 horas, às 10h30, 11 horas, você realmente é tarde, mas hoje em dia eu já tô acostumado. Depois de esse tempo todinho torcendo pro Suns, acho que são 14 anos, não? Mais, acho. 2017, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23. São 16 anos torcendo pro Phoenix Suns. Eu assisti o jogo do Suns, o primeiro jogo que eu assisti foi Suns e Nets. Foi justamente o jogo onde o Steve Nash, que... como eu falei, tipo, na época que eu comecei a assistir, eu gostava bastante do Steve Nash, ele é meu ídolo hoje em dia no esporte. Tipo, ele é tão meu ídolo assim no esporte que eu acho que eu gosto dele mais que a galera da minha família. Caralho. Então, por exemplo, eu gosto bastante do Steve Nash, tipo, sou fã dele, tipo, tanto que eu tenho um planejamento assim que é bem distante por enquanto de fechar o braço de tatuagem. Mas eu entendo que se eu fechasse o braço de tatuagem, eu teria que deixar um espaço pra justamente o dia que eu conhecesse ele, eu conseguisse ele autografar meu braço e eu tatuar. Tá ligado? Então, por exemplo, isso aconteceu com o Cossielo, né? Quando o Cossielo, ele tatuou o autógrafo do Ibrahimovic. Não jogo. Não gosto de futebol, mas não jogo não. Mas assim, aí o que aconteceu, né? Quando eu vi esse jogo, o Suns ganhou, o Steve Nash destruiu, eu falei, porra, esse é meu time, é isso aí, tá ligado? Esse é meu time, é isso aí. Aí, por anos assim, né? Os meus primeiros anos assim, o time do Suns era absurdo. Que é o time, pra quem não sabe, o time do Suns dessa época foi o que moldou o que é a NBA hoje em dia. É aquele fast pace, né? Que fala, tipo, um basquete rápido, basquete de bola de 3, basquete. Que o mantra do Mike D'Antoni na época era 7 seconds or less. Então, tipo, você tinha que resolver a jogada em 7 segundos ou menos. Então era correria. É um time bem divertido de ver, mas um time muito bom. Que época é essa? 2007, 2008. Ah. Aí era um time muito bom. Realmente era um basquete bem mais rápido nessa época. Não, tipo assim, era um basquete bem mais lento, né? Nessa época era um basquete bem mais lento que acabou. Não. Eu falo porque, tipo, os últimos jogos que eu assisti, porque, tipo, os últimos que tiveram eu só consegui ver o placar, porque eu tava no hospital, né? Mas que eu assisti, eu achei jogos mais lentos, tá ligado? Porque justamente é uma resposta para o que tava acontecendo, tá ligado? Porque quando o Warriors ele chegou com esse estilo de jogo, tipo, inclusive o técnico do Warriors, o Steve Kerr, ele era o GM do Suns dessa época do D'Antoni. Então, o que aconteceu, né? Ele meio que incorporou essa filosofia, mas ele aperfeiçoou porque ele tinha jogadores para aperfeiçoar. Ele tinha o Stephen Curry, ele tinha o Klay Thompson, ele tinha o Draymond Green, ele tinha outros jogadores. Hoje em dia tem o Jordan Poole, né? Mas então, ele incorporou esse basquete de transição, mas ele incorporou mais as bolas de 3 também, né? Então acho que o que eu falo de moldar o basquete como é hoje em dia é que o Suns esse basquete de transição, né? Esse basquete de transição, esse basquete de muita velocidade e tudo mais, e foi aperfeiçoando com o tempo até chegar no basquete rápido que é hoje em dia, né? Então eu acho que os jogos hoje em dia serem mais lentos, eu acho que isso é meio que uma resposta ao que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo nos últimos tempos. Porque o que é, né? O que estava acontecendo nos últimos tempos? A gente via que os times eles não se preocupavam tanto com a defesa. Então hoje em dia você vê times defensivos muito bons, como por exemplo o Boston Celtics hoje em dia é um time defensivo muito bom.
Então, outros jogadores assim se preocupam bastante com a defesa. O Rudy Gobert, que hoje foi expulso do jogo por dar um murro no próprio companheiro. Eu tava vendo isso, esqueci de comentar contigo mais cedo, meu irmão. Eu não sei, eu não vi o porquê, mas eu ri. Porque você vê que os caras tão discutindo ali do lado da quadra, você vê que eles estão meio exaltados. Do nada você só vê um socão, eu disse, que porra, se fosse do outro time eu entendia. O Rudy Gobert que é o mesmo cara que quando começou assim a esse negócio de preocupação com o Covid, ele fez uma brincadeira, né, tipo, dando entrevista coletiva, todo mundo de máscara, ele entrou na entrevista coletiva sem máscara, chegou lá e começou a tocar no microfone, porque ele tava fazendo a entrevista que outras pessoas iam tirar, né? Só tocar no microfone. 2 dias depois ele deixou positivo pra Covid. Caralho. Então dá pra perceber que ele é meio idiota, né? Um pouquinho. Mas enfim. E aí depois de várias eliminações seguidas do Suns, que na época era um time muito bom, mas eles caíram numa época que tinha o Spurs do Tim Duncan, do Manu Ginobili, né? Do Tony Parker, do Lakers que tinha o Kobe Bryant naquele modo absurdo que ele jogava. Então o Suns acabou sendo eliminado várias vezes, né? E depois dessas eliminações, o Steve Nash, que é o meu ídolo, como eu falei, tipo, o meu ídolo máximo, ele vai pra onde? Pro Los Angeles Lakers! O melhor time aí, só pra... E aí eu fiquei muito puto. O melhor e o mais estressante, só pra dizer. Aí eu fiquei muito puto. Eu deixei de assistir basquete. 2 anos. Caralho, por isso, cachorro. Por isso que eu não tenho propriedade pra falar sobre o time do Heat, porque eu não vi muito time do Heat. Eu não via nada. Nessa época eu via e, porra, foi basicamente, não que o LeBron já não fosse grande antes, mas tipo, foi a sessão ali, né? Porque a galera que não acompanhava basquete falava do Heat só por causa do LeBron. Tá ligado? Se você for ver assim, né, o Heat, apesar de ter sempre ser um time de Miami, que tem mercado grande e tudo mais, ok? Mas você via que o time do Heat, antes e depois do LeBron, ele não tem a mesma pegada, tá ligado? Não, porra, tanto que na época eu lembro que todo mundo, como eu disse, até que não acompanhava de fato o basquete, falava muito do Heat por causa do LeBron. E quando o LeBron saiu do Heat, porra, esqueceram. Tipo assim, o Heat ele tinha jogadores bastante legais antigamente. Antes do LeBron, eles tiveram, por exemplo, o Alonzo Mourning. O Alonzo Mourning é um ótimo jogador. Depois do LeBron, o Dwayne Wade continuou lá. Mais recentemente agora a gente tá tendo com o time que fez a final de 2020. A gente tem o Jimmy Butler, a gente tem o Tyler Hero, a gente tem jogadores interessantes no Heat. Mas não tem aquela mesma appeal, tá ligado? Não é como se fosse o Celtics, que você tem uma marca pronta, tá ligado? Parece que o Heat, ele depois que o LeBron saiu, ele não teve aquela marca. E olha que o Celtics passou um tempo ruim, mas, porra, Celtics, né? O Celtics pode estar ruim, a galera vai continuar falando. O Celtics, assim, a gente vê o que é a tradição, tá ligado? O que é a tradição. Porque tem coisa que eu vi que antigamente tinha muito com o Bush também, essa parada que fica com o Celtics, que hoje não vejo tanto. Porque assim, o que é a tradição? O que é ter mercado grande, entendeu? O que é você ser de uma cidade gigante no esporte. Por exemplo, você ser de Los Angeles, você ser de Nova York. Você ser de Nova York, por exemplo, você pode usar de exemplo o Knicks. Tá anos e anos que o Knicks é uma merda. E o Knicks continua sendo uma equipe que tem appeal, tá ligado? O Suns, quando eu voltei a assistir em 2014, o Suns já tava na merda. O Suns passou de 2012 até 2020, 8 anos aí
se fudendo. E é por isso que eu falo pra você que não é difícil torcer pro Lakers, não. Difícil torcer pro Suns. Que eu vi temporada desse time. O time não passou de 18 vitórias. Não passou de 18 vitórias. Era cada time ruim. É ruim com verdade, meu irmão. Bicho, sério mesmo, meu irmão. Acho que se colocasse o Suns de 2018, 2016, 2017 por ali, contra a gente, tem treino. Eu, você, Thales, o doidão que eu esqueci o nome. Wesley. Doidão é foda. Wesley. Doidão é foda, tem vários já. O Wesley. Eu, você, o Thales, o Wesley. O Vitor de armador, com aquele arremesso dele, parece que ele tá botando uma colher de farinha láctea. Tem que melhorar. Você fala em armador, nada a ver. Tem que melhorar muito a cesta de 3, velho. Perdi totalmente a habilidade que eu tinha, velho. O teu arremesso é feio, mas tu acerta, velho. Isso que é bom do dia. Não, eu não entendo quando eu acerto. Não vou mentir, naquele jogo treino, eu joguei na certeza de, porra, foi muito fora. Já virei as costas. Toda vez os caras comemorando, eu disse, foi dentro. Não, é tipo assim, o meu arremesso, é o que eu sempre falo, o meu arremesso ele sempre foi muito feio. Só que eu acertava. Agora... Bicho, e eu fiquei. Aí no último treino que a gente ficou antes do treino fazendo lance livre. Eu fiquei, porra, fazendo o movimento certinho como eu vejo o pessoal fazer. Errei todos. Quando eu lancei troncho do jeito que eu sempre lanço, eu acertei. Mas o Vitor sabe que eu falo que o arremesso dele é feio, porque o meu também é feio. É horroroso. Então a gente se entende, a gente sabe que a gente tem que melhorar e tudo mais, então é por isso que a gente tá treinando. Então não leve isso a mal, Vitor. Tamo junto, te amo, amigo. Mas ó, o time do Suns era ruim, cara. O time do Suns era muito ruim, era muito ruim. Que tipo assim, nesses tempos assim que o time do Suns era ruim, a gente agora que tô lembrando agora, uma competição de você ter que foi quando a Nescau lançou umas notas de basquete, uma nota de Nescau de basquete. E aí tinha uma competição pra você. Inclusive valeu pela dos Lakers. Não, tinha vários times que já definidos. Tinha Bulls, tinha Lakers, tinha Celtics, acho que tinha Heat também, não lembro. Mas aí tinha uma competição pra sétima lata, se eu não me engano. A sétima lata era por voto popular. Então tinha os times que sobraram, só um ia ganhar. Irmão, o time do Suns era tão ruim que a torcida inteira do Suns, que bate tipo, acho que 150 pessoas só no Brasil. A torcida. Todas as 6 pessoas que torcem por Suns no Brasil. A torcida do Suns no Brasil começou uma campanha. Mas tipo assim, parecia que tava doando sangue pro Papa, meu irmão. Começou uma campanha. Uma campanha, meu irmão. Os caras tava disputando com o Thunder, que o Thunder era o principal combatente do Suns ali. Você vê como o bagulho tava ruim. Então aí inventaram uma história que o Russell Westbrook, que na época tava no Thunder ainda, que depois ele saiu pra vários lugares, pro Rockets, foi pro Lakers, hoje estão no Clippers. Inventaram que o Russell Westbrook falou que todo brasileiro era sujo, que ele não gostava do Brasil. Inventaram uma fake news, divulgaram no Twitter. A galera acreditou e a gente ganhou a lata. Nem fodendo, pô, foi por isso. Não, pô, não acredito não. Na época que fake news não era nem pauta, tá ligado, ainda. Não era nem pauta. Puta que pariu, pô. Então a gente ganhou a lata na sujeira. A gente ganhou a lata e eu perdi a porra da lata. Eu comprei a lata e eu perdi. Mas tipo... você deve ter parido um filho quando saiu a lata do Santos. Porra, meu irmão. Quando saiu a lata do Santos... Meu irmão, velho, a gente fez tanta coisa, porque a grande maioria das coisas que a gente fez, a gente não pode falar aqui porque é crime. Então, deixa quieto. É isso, pô. Deixa quieto, tá ligado? Mas o que é que acontece?
Isso era torcer pro Suns, cara. Torcer pro Suns de 2012 até 2020, por aí, era ser ruim, tá ligado? Era isso. Era você saber que o time era ruim. Você saber que o time tava fudido. E você continua torcendo. Tá ligado? Porque é uma coisa que... Eu sempre falo, torcer pra time ruim muda caráter. É por isso que eu tenho caráter pra caralho. Porque eu sou CRB, eu sou Suns, tá ligado? Eu sou torço pra time horroroso. Então, você não venha me falar. Você não venha me falar que torcer pro Lakers é difícil, porque não é. Mas tá difícil, o que importa é isso. Não, tá difícil hoje em dia. Esteve difícil entre 2014 e 2016 por ali. Mas essencialmente Também. torcer pro Lakers não é ruim, cara. Não, que não é ruim eu sei, porra. Mas não tô dizendo que é fácil. Torcer pro Lakers é tipo assim, não é ruim porque o time tem vários títulos, o time tem 17 títulos, o Suns não tem nenhum. Eu fiquei triste agora. Por quê? Eu lembrei que uma pessoa que eu tava ficando aí, o que ela conhece de basquete é só dos Lakers, basicamente. E claro, ela torce pros Lakers. Só lembrei isso agora. A roda pra mulher, né? Ah, porra! Novidade. Mas assim, uma pessoa que eu namorei, uma pessoa que me incentivou a gostar da NFL lá em 2014 por ali, ela hoje em dia ela torce pro Memphis Grizzlies. E é por isso que, não só por isso, né, porque o torcedor do Grizzlies é chato pra caralho, mas é também por isso que eu não gosto do Grizzlies, né? Ô Chico, depois que você teve esse primeiro contato com o basquete, que eu já falei a minha história completa aqui, tá ligado? Quando foi do primeiro contato pra paixão? Quanto tempo você acha que durou? Quando eu comecei a jogar. Porque, tipo, quando eu só assistia, como eu disse, na banda, e depois passei pro suporte interativo e pro ESPN, eu, porra, via, achava massa e ficava, porra, deve ser massa jogar, mas nunca joguei. Aí teve essa época que eu mudei de colégio, e no colégio tinha basquete. Aí eu me interessei, porra. Sendo que daquele meu jeito, né? Eu gosto de aprender na prática, porque regra você vai ter que me ensinar na prática. Mas, tipo, porra, aí eu me interessei. Aí foi que eu disse, porra, é um esporte que eu gosto, porque cresci com meu avô vendo futebol, meus primos, meus tios, nunca gostei. Aí, já mais pra frente, conheci o futebol americano, que eu lembro que a gente conversava bastante sobre estar no colégio. Só que era aquele negócio, tipo, eu gostava de assistir, mas eu não conseguia torcer, tá ligado? Nunca consegui ter aquela vibração que com o basquete eu tinha. Mesmo ficando muito tempo sem ver, sempre voltando a ver, sempre é um esporte que quando eu assisto, mesmo que não seja o time que eu torço, não seja o Lakers jogando, eu me empolgo vendo, tá ligado? E recentemente, quando eu voltei a acompanhar de fato agora, eu vejo que ainda tenho isso, pelo menos. E foi como eu disse, tipo, quando eu comecei a jogar, foi quando eu disse, porra, eu gosto dessa lá aí porra. dentro! Você gosta dessa porra, né? Mas, enfim, é isso, cara. Tô Acho que entendendo. todo mundo tem o seu momento de paixão, tá ligado? Acho que o meu momento de paixão não foi nem quando eu comecei a jogar. Acho que quando eu comecei a jogar, eu já era apaixonado, tá ligado? Eu já era aficionado, tanto que, tipo assim, você vê que de tanto eu assistir, eu entendo taticamente da parada. Sim, porra. Você sabe de umas paradas de esporte que eu e o Matheus, a gente fica puto. Inclusive, a gente podia fazer aqui, né? Depois a gente podia fazer um quizinho de basquete pra gente ver. Inclusive, um outro amigo meu, né, o
o Carlos, né? O Carlos Mankiewicz, que ele é um cara que torce pro Suns há mais tempo do que eu. Inclusive, quando o Suns perdeu, porque o Suns, se tivesse vencido, ele poderia enfrentar o Golden State Warriors, né? E pelo histórico, né? O Suns não é muito bem com o Golden State Warriors, não. Então, quando o Suns perdeu, ele soltou a seguinte aspa: deu nós. Isso aí. Apesar que eu sou bem pé frio, você sabe bem que já viu o Super Bowl Graças a Deus. comigo, o time que eu escolho sempre perde. Apesar de eu ser bem pé frio, eu acho que os Lakers ganhando, eu acho que eles ganham Não, dos eu Bills, acho que assim, mas o eu acho Lakers, que o contra Lakers os contra Warriors eles perdem. o Grizzlies, eu não acho que o Lakers ganha o Grizzlies, não. Eu acho que ganha de Minnesota. Mas o Grizzlies, Não, do Minnesota eu acho que ele contra ganha. o Agora contra o Grizzlies, O Grizzlies que eu vai acho um time ser. melhor, tá ligado? Porque é um time mais bem treinado. É um time que, tipo, tem um estilo de jogo definido. Eu acho que o Lakers não tem esse estilo de jogo definido ainda. Acho que é tudo muito em cima do LeBron, tá ligado? É, mas eu não torço pros Grizzlies, né? Porra, eu não Mas torço aí, pros Grizzlies, eu esse é não o quero que problema, eles tá ganhem, né, ligado? Esse é o caralho? problema. Acho que o Lakers ele tem essa questão aí, né? Na, que foi até a parada que eu tava comentando com você na semana, né? Tipo, os jogos atuais dos Lakers, tô achando bem parado, tá ligado? Como se tivesse É isso tudo aí, realmente nas costas do LeBron. Coisa Não, que, tipo, ano ano passado o time era retrasado, não horroroso, via né? isso, tá ligado? E aí o LeBron ele ficou. É. Ano passado, o time era Aí o time era horroroso, horroroso. mas os Assim, eu acho que caras o jogavam em último time conjunto. assim, do Lakers que eu vi, que eu digo pra você, bom, foi o time da bolha, né? Que é o time lá da 2020, que foi na bolha da Disney, que foi na época da Covid. Então era um time bom. Sim. Não, mas tipo, eu falo, tipo, ano passado, beleza, o time era horroroso. Mas os caras jogavam em conjunto, jogavam em time, tá ligado? Ano retrasado também via isso. Agora esse ano, velho, tô vendo os caras. Inclusive esse é o Ninguém melhor faz elenco nada, só o LeBron que faz, tá elenco melhor ligado? do Lakers do que era no passado. Você tem uns jogadores muito legais do Lakers aí, você tem o Hachimura, você tem o Anthony Davis, né? O Anthony Davis ele teve muita lesão e tal. Então aí você vê, né? Que, tipo, mas o time do Minnesota Timberwolves ele é um time muito bom. O problema é que essa parada do Gobert aí vai foder eles, bicho. Bizarro. O Gobert que deu um murro no cara, vai foder eles. Mas acho um time bem bom. Acho inclusive um time melhor do que o Lakers hoje em dia, no Minnesota. E entre o Pelicans e o Thunder, eu prefiro que o Thunder vença. Porque o Pelicans é um time chato pra caralho. Não conheço, não tenho Inclusive vale lembrar aqui que no ano passado o Suns pegou o Pelicans na primeira rodada dos playoffs. E é um time chato pra jogar, meu irmão. Não quero pegar de novo, não. Só apesar que ele teria que passar, acho que 2 fases antes pra pegar a gente ainda. A gente passar também, porque, né? Não confio nem que eu vou passar o Lakers. Duas coisinhas que eu queria comentar, porque me bateu a curiosidade. Porque muitas fotos e jogos que eu vi do Jay Morant, ele tava com a porra de uma máscara. Pra que porra é aquela máscara? Eu nunca soube. Já vi jogador de futebol também com aquela máscara, mas nunca. Aquela máscara geralmente é quando o jogador sofre uma lesão no nariz ou na bochecha, na maçã do rosto. Tá ligado? Caralho. Aí você tem vários jogadores que jogam sim com essa máscara.
Não, sim, já vi muitos jogadores, tipo, em vários esportes, não só no basquete. Só que eu nunca soube por que porra, tá ligado? É justamente por causa disso, porque geralmente ou o jogador sofre uma lesão no nariz, eu já tive bastante, ou na maçã do rosto. Inclusive joga com essa máscara que faltava pra caralho. Quando você começa. Eu imagino que seja. Quando você começa a suar, aquela porra coça tanto. Nossa, e, porra, tem que estar um negócio colado no rosto, né? Oxe, coça, viu? Coça. Eu joguei algumas vezes já na minha vida, mas eu não gosto não. Cacete, pra caralho. Outra parada que eu queria comentar é um jogador que eu achava muito massa, mas pelo jeito ele só sabia jogar no Rockets mesmo. É o Harden, né? A Barbinha, James Harden. Mas pior que ele tá indo bem, cara, agora lá no Sixers. Porra, o cara saiu do Houston Rockets. Ninguém fala do cara, porra. Mas ele tá indo bem, lá. Assim, ele tentou fazer um Big Three, né? Tá com o Durant e o Kyrie Irving no Nets. Só que os caras, se eu não me engano, já só jogaram tipo 20 jogos juntos. Que assim, aí teve na época da Covid, né? O Kyrie Irving, ele se recusou a se vacinar. Então, no estado de Nova York, você era obrigado a ser vacinado para conseguir jogar. Então, basicamente, nos jogos em casa do Brooklyn Nets, ele não jogava. Então, dos 82 jogos, ele jogou 41. Isso deve ter dado B.O. da porra. Ah, com certeza do B.O. E assim, quando o Nets contratou o Durant, foi na época que o Durant tava se recuperando do problema do tendão de Aquiles. Então, se eu não me engano, o Durant ficou uma temporada inteira sem jogar. Foi isso mesmo. Ficou uma O temporada. Durant ficou. Ele tinha acabado de ser contratado, basicamente, e ficou a temporada sem jogar, porque ele foi contratado e quando ele ia iniciar, ele fudeu o tendão. Não, ele fudeu o tendão antes. Ele fudeu o tendão na final do ano anterior. Warriors e Cavaliers. Ele fudeu o tendão nessa época. Aí, mesmo com o tendão fudido, ele conseguiu assinar um contrato gigantesco com o Nets. E agora, o Kevin Durant, pra quem não sabe, o Kevin Durant está no Phoenix Suns, né? Gigantesco. Gigantesco de Phoenix. Mas enfim... Eu acho que assim, o James Harden, ele tem um problema interessante que ele precisa muito da bola, bicho. Precisa muito da bola pra conseguir render. Ele tem que arremessar 50 bolas por jogo. E no Rockets ele tinha isso, no Nets ele não tinha isso. Por isso que eu acho que acordou errado também. Acho que Caiu conta desse provavelmente, mano. No Sixers ele tá tendo um pouquinho mais da bola, mas ele tá dividindo a bola com o Joel Embiid, né? Joel Embiid é o MVP do NBA hoje em dia. Talvez por isso que ele não esteja mais no forte como tava na época que tava no Rockets, né? Isso aí. Mas ele tá indo bem, cara, no Sixers. O Sixers é um time bom. Se não me engano é terceiro da conferência, eu acho. É uma coisa assim. Mas é um time bom, cara. Eu lembrei que a gente comentou no grupo, só quero a sua opinião agora, gravada, né? A gente comentou no grupo mais cedo Mais cedo não, foi ontem, acho, dos Mavericks. Por que, porra? Do nada. Já nem acabado, os caras... A gente vai poupar o Doncic. Não, eu acho que assim... Eu não entendi. O Doncic... O que aconteceu com o Doncic? O Doncic já tem um tempo que ele tá meio puto, né? O time não ganha... assim, na temporada passada, o Mavericks, né? Ele chegou na final de conferência, né? Inclusive ele no Suns antes de chegar na final de conferência. Ele perdeu pro Warriors, foi campeão e tudo mais, beleza. Esse ano, o Doncic ele chegou jogando quase o jogo todo. Ele não tinha descanso. Então ele fez o seguinte: não, eu quero que vocês melhorem esse elenco, meu irmão. Eu quero que vocês melhorem esse elenco, porque não dava pra ficar jogando
quase o jogo todinho, todo dia, e vocês não vão me poupar não? Não mais? Caralho. Não vão me dar descanso não, por favor? Aí o Mavericks foi lá e trocou Deus e o mundo pelo Kyrie Irving. Só que o Kyrie Irving não deu certo com o Doncic. Os dois não clicaram. O Mavericks começou a perder, até ficar fora do playoff. E aí, ontem quando... O que aconteceu, né? Mesmo com chance de play-in, né? Que não era nem playoff, era play-in agora, né? Mesmo com chance de pegar a última vaga de play-in do Oklahoma City Thunder, Jason Kidd, né? Que é o treinador, ele simplesmente falou. Agora que ele falou, agora eu entendi porque a galera tava tirando onda do Kyrie. Do Kyrie Irving. A galera no meio da semana tava tirando onda com ele, dizendo que ele matou os outros times que ele passou. Quando pior que é verdade, depois que ele saiu do... Galera, tipo, quando ele tava no Nets, quando ele tava no Celtics, ele matou os times, tá ligado? Depois que ele saiu da asa do LeBron lá nos Cavaliers, ele foi pro Celtics, no Celtics ele fudeu o Celtics, saiu de lá brigado com a torcida. Aí depois ele foi pro Nets, fudeu o Nets. Tanto com esse negócio de não vacinar e tudo mais, fudeu o Nets. E agora ele fudeu o Mavericks, né? Simplesmente o aniquilador de times. Caralho. Você vê que o cara é bom, viu? Bom, e assim, você vê como é a situação. E quando o Kyrie Irving saiu do Celtics, o Celtics chegou na final. Caralho. Perdeu a final justamente pro Golden State Warriors, mas chegou na final. Enquanto isso, o Kyrie Irving se fudendo. Sem vacina, sem jogar, sem porra nenhuma. É isso aí, se fudeu. Então, o que acontece? Quando eu chego ontem no último jogo da temporada regular, o Jason Kidd, que é o técnico do Mavericks, simplesmente falou, não, o Doncic vai jogar o primeiro quarto e não vai jogar mais. Aí todo mundo ficou, ué. Por quê? Você ainda tem chance de playoff, porra. Mete o cara pra jogar. Tá como o que a gente comentou no grupo. Eu não entendi, porra. O time, porra, tava fazendo merda. Tipo, quando jogaram contra os Warriors. E não defenderam, tá ligado? Não, é assim. Depois que o Kyrie Irving chegou no Mavericks, o Mavericks tem a pior defesa da NBA. Não, porra, mas é porque eu não vi o jogo, vi o lance depois dos Mavericks contra os Warriors, né? Os caras simplesmente não tinha ninguém debaixo da cesta dos caras e tava todo mundo dos Warriors, tá ligado? Os caras estavam na outra cesta. Assim, porra. O Mavericks ele tem desde o Kyrie. Irmão, os caras não fazem isso em racha, os caras fizeram na NBA, tá ligado? Não, depois que o Kyrie Irving chegou, o Mavericks tem a pior defesa da NBA. A pior defesa, e isso não sei nem o que falando, é número. A pior defesa da NBA, a defesa que mais sofreu pontos e tudo mais. Isso era um time que tava playoff, tá ligado? E aí eu acho que também, depois que eu pensei um pouquinho, acho que isso já tem o dedo do Doncic de saco cheio. Véio. Não acho que ele dura muito por lá não, velho. Que ele vai ser trocado em algum momento. Pode ser o conjunto da obra toda, na verdade, né? Eu acho que ele vai ser trocado pra algum lugar. Espero que ele seja trocado pra outra conferência. Pelo amor de Deus, já chega já. Pode ir pro Santos, tá ligado? Não. Ele, o Armin, pode ir pro Santos. Não, assim, em 2018, o Suns ele tinha a primeira escolha geral, que era justamente a escolha do Luka Doncic. E aí, eu pensava que o Doncic ia pro Suns. E eu tava felizão, porque eu pensava que o Doncic ia pro Suns. Aí o Suns foi escolher o DeAndre Ayton. Cara, eu vi pra você, eu quase tive uma síncope. Quase que eu infarto. Eu ia de base ali mesmo. Caralho. Quase que eu infarto de raiva. Mas aí Peraí, quase morri agora. Mas assim, a culpa não é do Doncic, cara. O Doncic, ele mais ou menos, tá ligado? Porque um dos principais problemas que eu vejo do Doncic é que ele não sabe jogar no off-ball, tá ligado? Sem a bola ele não sabe jogar.
Ele precisa ter a bola toda hora. E como é que você pede pro time melhorar o elenco se você não sabe jogar sem a bola? Tá ligado? Isso que eu acho Aí bizarro. fica difícil. Se você não faz o seu, né? Fica Isso que difícil. eu acho bizarro. Ele é um cara muito talentoso, mas ele precisa aprender a jogar sem a bola. É isso aí. Ele precisa ser mais um. Por que você acha que o time do Suns hoje em dia é entre os favoritos, mesmo tendo tipo uns caras que sempre tiveram volume, tá ligado? O Kevin Durant, o Devin Booker, o Chris Paul. Então, sempre esses caras tiveram volume, mas todos esses caras, eles sabem jogar sem a bola. O Durant, ele é um defensor muito bom. O Booker, ele consegue fazer o off-ball muito bem, ele consegue se diferenciar da marcação muito bem. E o Chris Paul, ele é um dos principais assistentes da NBA, né, na história. Acho que é o sexto mais assistente da NBA. Então, Sim. são caras que eles sabem jogar sem a bola. São caras que eles conseguem criar o próprio arremesso, né? Que eles conseguem pegar a bola e criar o próprio arremesso e fazer drible e tudo mais. São caras que conseguem jogar sem a bola. E é por isso que tá dando certo. Tá ligado? É por isso que tá dando certo. Se vai ser campeão ou não, não sei. Mas tá dando certo. A mesma coisa com o Golden State. Golden State, quando o Durant tava lá, eram os times que não precisavam, os jogadores que não precisavam da bola toda hora. O Curry, você entrega a bola pro Curry e em um segundo o cara acerta a bola de puta que pariu. É, Tá ligado? isso é ridículo, pô. Não faz sentido. Não O faz que sentido. ele faz não faz Não sentido. faz sentido um cara com um arremesso daquele bicho que é feio, lança a bola do peito e acerta. Não faz sentido não, pô. Ele e o Klay Thompson, eles são bizarros. Quem viu assim o Warriors no auge é coisa bizarra, meu irmão. Coisa bizarra. Warriors, aquele time do Warriors que foi campeão. É brincadeira de criança, velho. Mas enfim. O Chiquinho. Tá. Qual é o seu jogador favorito no basquete e por quê? Porra, você sabe já. E você vai chamar de modinha. Sim, é o LeBron. Por, porque na época que eu falei, na época que o LeBron tava no Heat, quando eu voltei a ver basquete com mais frequência, ainda torcendo pelos Lakers, eu já gostava do LeBron dele no Heat, tá ligado? Tô ligado. Porra, só via os lances dele, eu achava do cara, velho. E toda vez que eu vejo o jogo do Heat com ele jogando, eu achava muito foda. O Lebres. Mesmo não sendo do meu time, eu achava ele do caralho. O Lebres. Sempre bom ter o Lebres. Assim, o LeBron ele é foda desde a época do Cavaliers, cara. Aquele time do Cavaliers que fez final. Levou uma cacetada dos Spurs, levou, mas fez a final. Tinha o Varejão. Nessa época eu não vi, mas todo mundo fala que na época dos Cavaleiros ele já era monstro. Então, aí. Cheguei a ver, né? Mas eu acho que tem um outro jogador Tem. que eu gosto mais que o LeBron. E é sim, única e exclusivamente por causa do carisma, que é o Shaquille O'Neal, velho. Ei, Porque o cara é carismático para um caralho. quando tinha aquele negócio do. Que tem hoje em dia ainda, né? Do DJ Shaq, né? Que é ele. Um DJ. Sim, sim. É bom, viu? Os vídeos dele sendo DJ. Porque é um cara de 2,12 m simplesmente mexendo no disquinho, os discos parecem 2 CD, pô. É, o disco perto da mão dele é minúsculo, pô, vai se fuder. Os discos que tá na mão de todo mundo é normal, pô. Agora na mão dele parece CD, pô. Muito bizarro, velho. Mas é isso, acho que de todos os tempos, o meu favorito seria o Shaquille O'Neal, velho. Pelo conjunto da obra, pelo. Porque ele era um jogador excepcional, né? Não tem muito o que discutir isso. E, porra, ele é uma persona carismática. Tá ligado? Eu só. E eu tava lembrando agora porque simplesmente botei no YouTube Shaquille O'Neal e me apareceu aquele vídeo que você me mandou uma vez dele na rave. Ei,
Que vídeo bom, meu irmão. Esse vídeo é muito bom, velho. Que vídeo bom ele na rave, velho. Eu lembro que quando ele jogava no Suns, teve um maluco que. Assim, o Nash ele tem 1,91 m, tá ligado? Então, pra os padrões de NBA, isso é baixo. Tá ligado? E ele tem 1,91 m e ele puxou briga com um cara que é muito maior do que ele. Então, assim, o cara veio empurrando ele e tudo mais. Aí, tipo assim, tava todo mundo na briga normal. Chegou o Shaquille O'Neal, meu irmão. Ele deu um empurrão em 3. Um empurrão só. A verdade é que o Shaquille O'Neal ele não era grande só de ser alto, não, porra. O Caba sempre foi largo, irmão. Meu irmão, o Shaquille O'Neal, ele não atua, ele quebrava a tabela de basquete, meu irmão. Era, tipo, coisa que todo mundo fazia, que era enterrada. Ele, por sempre ser alto, largo e pesado, toda vez que ele fazia, quase toda vez que ele fazia, a galera ficava esperando que ia quebrar. Até que uma vez quebrou. Mais de uma vez, né? Quebrou realmente. Não, cara, ele era muito bizarro. O Shaquille O'Neal, assim, pra quem viu ele jogar, quando ele jogou naquela época do Heat também, que ele jogava no Heat, ele jogou, já tava mais velhinho, mas tava jogando muito. Mas assim, acho que. Eu não vi o auge dele, eu queria ter visto, cara, o auge dele naquela época do Magic, aquela época do Lakers com o Kobe. Na época que ele jogou com o LeBron, ele já tava velhinho, mas ainda era monstro, porra. Aí tem a época que ele jogou com o Kobe, né, no Lakers, que era a época do auge atlético dele, que era bizarro, meu irmão. O cara 2,12 m, que simplesmente larga mais do que tudo, pô. Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a ver basquete, tinha uma coisa chamada hack a check. Era pra você fazer falta quando você tava no bônus, né? Que é o. Que falta é lance livre. Os caras faziam as rodízios de falta no Shaquille O'Neal. Aí ele. Cara! Aí ele bateu lance livre. E ele errar os lances livres e o time ter a posse depois. Sim. Aí isso começou a virar moda, bicho, com o Shaquille O'Neal, com os outros centers, né? Os outros grandão assim que não sabiam arremessar. Hoje em dia não tem mais isso, porque os grandão hoje em dia arremessam de 3, né? Isso é verdade. Inclusive o próximo potencial first pick, né, do draft do próximo ano, o Vitor Wembanyama, fez um vídeo esses dias que o maluco tava chutando de 3. Ele chutou a bola de 3, ele tem 2,12 m. Ele chutou a bola de 3, ele errou a bola de 3, ele pegou o próprio rebote e deu uma enterrada. No ar. Ele pegou o rebote do ar e deu enterrada. Bicho! Isso é um mutante, meu irmão. Os caras. Esses caras não é humano, não, porra. Esses caras, velho, e tá cada vez pior. Você vê, por exemplo, o Nikola Jokic jogando, meu irmão. O cara é bizarro, meu irmão. O cara parece que tem olho atrás da cabeça, meu irmão. Ele pega a bola no post assim, ele olha pro lado, ela pro outro, passa pra trás. Acerta. Não faz sentido. Não faz sentido, a visão periférica desse cara deve ser bizarra. Eu sempre gostei de um estilo de jogo específico, tá ligado? Eu sempre gostei de jogadores muito habilidosos ou chutadores de 3, né? Então, além do Nash. E hoje eu olho mais os caras que arremessam de 3, porque é uma coisa que eu consigo fazer melhor e quero melhorar. Mas, porra, o estilo de jogo que eu sempre olhei mais era aquele estilo mais bruto, tipo o Shaquille O'Neal, tá ligado? Como eu falei. Ah, mas eu acho que o estilo de jogo que eu mais gosto são realmente os 2 de 3. Então, eu gosto de jogadores, além do Curry, além do Nash, eu gosto de jogadores como o Curry. Porque o Curry também é fã do Nash, né? O Curry é um mutante. Aí é o Klay Thompson. O que ele faz não faz sentido, eu já falei aqui, velho. Klay Thompson e tudo mais, mas eu tenho uns jogadores meio underground assim que eu gosto. Antes de ver o Nash, eu era bastante fã do Ray Allen também. Ray Allen pra mim é um dos melhores chutadores de 3 da história. Só perde pro Curry, né? Então, obviamente, porque o Curry é o melhor da história. Mas assim, gosto bastante do Ray Allen.
O Kyle Korver, que é um cara que ele é meio grossão com a bola na mão. Mas ele sempre chutou de 3 bem, tá ligado? O Kyle Korver é um jogador que eu gosto também. Então são assim, eu gosto desse estilo de jogo do jogador, assim. Adoro o Booker. Porque o Booker é o cara que é do meu time. Jogador. E lembrando daquele vídeo que até tava comentando com você no grupo, do maluco dizendo que o LeBron era o melhor de toda a história, melhor que o Jordan, melhor que o Kobe, melhor que o próprio Shaquille O'Neal, na frente do Shaquille O'Neal, o cara dizendo isso. Qual a sua opinião? Bicho, eu acho que assim, eu não vou dizer assim que eu acredito que tem o melhor da história na NBA. Porque assim, se você for comparar na NFL você tem o Tom Brady. O Tom Brady, o cara ganhou 7 títulos, o cara tem mais títulos do que qualquer franquia na história da NBA. Ou da NBA, ó. Da NFL, o cara jogou até os 45 anos. É bizarro, beleza. E uma esposa bonita. Ele tinha essa esposa bonita, que hoje não tem mais não, né? Já separaram. Porra, você vê como acompanha. Então, é isso aí, tá ligado? Tipo, você tem na NFL, você tem o Tom Brady, você tem na NHL, que é de hockey, né? Você tem o Wayne Gretzky, que o Wayne Gretzky ele lidera basicamente a história da NHL em tudo, ponto, gol, assistência, não sei lá, bicho, se tiver facada em juiz, ele acho que ele lidera também, porque o cara é bizarro. Então, ele lidera em tudo, então ele é o maior da história. Da NHL. Eu acho que foi o que a gente comentou no grupo, né? Passando lá, eu, tu e o Rafa. Que, porra, beleza. LeBron, jogador do caralho. Só que, como eu falei, na minha opinião, né, porra, não dá pra você pegar um jogador, todos esses anos da NBA, não dá pra você pegar um jogador e dizer que ele é o melhor da história de todos. Porque, porra, você vê vários jogadores que são muito bons, mas se você for olhar bem, nenhum deles é 100% completo. O basquete, ele muda bastante. Pra mim, o basquete é o esporte mais mutável da história. Assim, você tem vários estilos de jogo que você joga no basquete. Mas como eu falei, o Suns, ele teve esse estilo de jogo de 7 Seconds or Less, que hoje em dia é a base da NBA. Mas a NBA, como você já pode observar, tá virando um jogo mais lento. Então, jogadores que dominavam no jogo mais rápido não vão dominar no jogo mais lento. É normal. Os jogadores que dominavam no jogo mais físico, que era dos anos 80 e anos 90, não dominam no jogo rápido. Então, por exemplo, você tinha nos anos 60 para ali, acho que é 60, você tinha o Wilt Chamberlain, que o cara marcava todo o jogo 58 pontos, 30 rebotes, 200 assistências. O cara era tipo bizarro. O Wilt Chamberlain. Se você colocar o Wilt Chamberlain hoje em dia com os caras que são físicos, que nem jogam hoje em dia, você não tem nenhuma garantia que o Wilt Chamberlain vai fazer o que ele fazia. Tá ligado? E tipo, como você bem falou, tipo, tem várias eras, realmente. Tipo, como tem várias eras, cada era a jogabilidade é diferente. Então não dá pra... Como a jogabilidade é diferente, coisas diferentes são avaliadas. Porque, porra, mesmo o LeBron James sendo um jogador do caralho, eu não consigo dizer que ele é melhor nem pior que o Michael Jordan foi na época dele, do que o Shaq foi, do que o Magic Johnson, sei lá quem for. Não, porra, porque os caras são bons. Os caras foram bons nas suas épocas também, tá ligado? Tipo, o Larry Bird, o Wilt Chamberlain, o Magic Johnson que você falou, o Michael Jordan, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar. Então, tipo, não dá pra você colocar um maior da história, não. Acho que cada época, assim, tem o seu maior da história. Pra mim, o LeBron é o maior dessa era. Mas, nos anos 2000, por exemplo, você vê, por exemplo, um Kobe Bryant que é dominante. Kobe Bryant é bizarro o que ele faz, tipo, ele conseguiu moldar o jogo dele de um cara que jogava mais na base do slash, né, que é
o jogo físico, enterrada, infiltração e tudo mais. É um cara que ele chuta a bola de 3 como se fosse água, tá ligado? O Kobe Bryant ele conseguiu fazer isso. O LeBron também, quando ele Tipo, a mesma coisa do cara pegar, sei lá, o cara vai ver tipo os MVPs, tá ligado? Da NBA e vai ver tipo só os números. Ah, porra, o LeBron teve 4 vezes, o Shaq só teve uma, então ele é melhor que o Shaq. Não, porra, tá ligado? Não, não é assim. até porque você comparar o LeBron com Eu acho que a galera vê muito também só essa questão dos números e diz, ah, fulano é melhor que fulano. Não, velho. você São dois monstros. você comparar o LeBron com o Shaq é uma coisa de maluco, né? Porque é estilo de jogo muito diferente. Exato. Além de estilo de jogo diferente, tipo, são dois monstros. Cada um é completo naquilo que ele faz. Só que, porra, não dá pra você botar de frente. Até porque na minha visão, isso é tipo você meio que desvalorizar o jogador, porra. Os outros jogadores, tá ligado? Não, é que a galera tem essa síndrome assim de falar que tem que ter um melhor, tá ligado? Tem que ter um maior. Assim, aí a galera não consegue fazer um melhor sem falar do outro. Por exemplo, tem galera que fala que o Messi é melhor do que o Pelé. Você não consegue, tipo, falar do Messi e elogiar o Pelé ao mesmo tempo, não, cara. Você tem que analisar a carreira do Pelé, tá ligado? Uma carreira gigantesca. Eu acho que você usou o exemplo do caralho agora. Porque, porra, por exemplo, Messi, um jogador excepcional, monstro. Só que, irmão, você vai ver as coisas que o Pelé fazia. Irmão, as coisas que Tá o Pelé ligado? fazia. E outra, você diz, porra, ele fazia lance melhor, ele fazia. É a mesma coisa que a gente tá falando de basquete. Outra era, tá ligado? Outra era, outro tipo de jogo, porque na época do Pelé parecia o UFC em campo, parecia a NBA nos anos 80. Vai ser o UFC em campo, a bola ela era de couro. E aquela bola molhada, imagino eu, velho. Devia ser uma porra de chutar no campo. E fora que os campos era coisa linda também, né? Pô, porque você vai ver na época que o Pelé jogava, era a mesma coisa que você ia ver os jogos da NBA que toda vez a gente comenta que era o UFC em campo. Porque, irmão, era lapada. Tanto que acho que um dos times mais famosos dos anos 90, por exemplo, é os Bad Boys, né? O time do Detroit Pistons. Era os caras que ganhavam na fisicalidade. Foi ali que começou, por exemplo, o Dennis Rodman. Que virou aquele maluco depois, né? E nessa época aí o Dennis Rodman ele era desse time do Bad Boys. Ele era o mais quietinho dos Bad Boys, inclusive. Caralho, por aí você tinha. Que tinha o Isaiah Thomas e tudo mais. Era um time que ganhava na fisicalidade, era ganhava na lapada. O Michael Jordan apanhou. Mas apanhou com gosto Os caras faziam com o Michael Jordan o que os caras faziam com o Pelé, porra. Marcava, não era de marcar o cara, não. Era de marcar, de bater no cara, pô. Olha, hoje a gente vai bater naquele ali. E batia mesmo, não era excesso de marcação, não. Pô, os caras batiam, pô. Vai se foder. Aí é por isso que eles ganharam essa apelido, Bad Boys, né? Porque realmente são os garotos maus, né? E aí Os psicopatas. Psicopata mesmo. Você vê por exemplo, o Rodman, ele só virou esse personagem que ele é hoje em dia. Tem um documentário muito bom sobre o Rodman que ele fala que ele só virou o personagem que ele virou porque ele tinha os Bad Boys com uma família. Eles tinham uma família. E aí quando o time acabou se desmanchando, ele acabou perdendo a cabeça e virou aquilo. Mas assim, ele era o mais quietinho do time e ele era um doido. O Rodman era doido. Não, doido não, maluco, irmão. Então, acabei de achar um negócio que eu não sabia. O quê? O Shaquille O'Neal brigando com o Rodman. Ei, essa eu nunca vi não. O cara querendo brigar com o Shaquille O'Neal, o cabo é doido mesmo, viu? Olha que assim, o Rodman ele não era muito alto, tá ligado? Que nem tipo, comparando com o Shaquille O'Neal. Compara o Shaquille O'Neal, ninguém é muito alto. Porra. Assim, aí
eu vejo uma galera falando assim, porque o LeBron, ele é mais atleta do que o Michael Jordan. Bicho, pra mim o Michael Jordan, ele é o maior atleta da história. Porque o cara dominou o basquete por anos e anos. E o cara foi lá, mudou o corpo todinho dele pra jogar beisebol. Ei, não faz sentido. É igual o Bo Jackson, que abandonou o futebol americano, quero jogar beisebol. E foi. Porque assim, esses caras assim que conseguem moldar o próprio corpo pra um esporte diferente, meu irmão. Isso é muito bizarro, pô. Pra mim. Um esporte com técnicas e totalmente diferentes. Sim, pra mim, Michael Jordan e Bo Jackson são esses exemplos. Porque o Bo Jackson, ele é bizarro no beisebol, meu irmão. O cara. O bom é que, tipo, ele não ficou mais magro pra jogar beisebol. O Caba continuava troncudo, irmão. E forte, irmão. Não, forte. Lapa de braço da porra. Aí pra mim, o Michael Jordan, pra mim, é o melhor atleta da história, cara. Da história. Mas Michael Jordan é bizarro, pô. Então, pra mim, o LeBron, por mais que ele tenha essa durabilidade, o cara tá com 38 anos jogando pra caralho ainda. Eu não consigo ver o LeBron, por exemplo, simplesmente correndo atrás da bola de shortstop no beisebol. Eu consigo ver isso, tá ligado? Então, não sei, cara. Essa discussão é uma discussão que você só resolve na base da IA, tá ligado? Da inteligência artificial, quando você colocar o LeBron James pra jogar nos anos 80. Aí vai ser a porra do Rock 6, né? Que os caras fazem um bonecão do Rock lutando contra o negão lá. Ei! Aí vai ser isso. Que seja bizarro demais. Mas enfim, cara, eu não pra resumir, eu não acho que tem o melhor da história da NBA, como eu acho que tem o melhor da história dos outras ligas, tá ligado? Eu acho que NFL tem o melhor da história, NHL tem o melhor da história. Beisebol também eu não consigo ver com um maior da história, não, cara. Acho que o beisebol também é um esporte muitas eras, mas você tem, por exemplo, o Baby Ruth, você tem outros jogadores muito interessantes e já passaram pelo beisebol. Você tem o Derek Jeter, você tem o não vou citar o A-Rod naquele doido do esteroide, não. Mas... E, tipo, foi como eu comentei, tipo, não dá, porque, porra, é você desvalorizar os outros atletas daquela era, que também são monstruosos, tá ligado? É isso aí, cara. Eu acho que não dá pra você pensar não dá pra você pensar no maior da história num esporte tão mutável, não, cara. Tipo... E, porra, beleza. Como você disse, beleza, o LeBron pode ser o melhor dessa era. Sim. Mas, porra, dizer que ela é o melhor da história, porra, até porque nessa era a gente tem, por exemplo, o Curry, que é um idiota também, em campo, aquela porra. Não, o Curry ele é o melhor chutador da história. Ele é o melhor arremessador da história. E tipo assim, isso e assim, você vê o Curry, acho que ele tem 4 títulos, cara. Então ele é bizarro. É bizarro. Então você tem essa disputa, tá ligado? Entre o LeBron e o Curry. Não dá pra você pensar que não tem. O LeBron, ele é o maior pontuador da história da NBA. Beleza. Ele é o maior da história da NBA em pontos e tudo mais. Mas não dá pra você falar que ele é o maior da história porque simplesmente você não vê ele em outras eras. Assim como você não vê o Will Chamberlain em outras eras, você não vê o Kareem Abdul-Jabbar em outras eras. Então não dá pra você pensar. Não é algo que dá pra comparar, não. Então, sossegue o facho esse negócio de maior da história, por favor, bicho. É chato. É muito chato. Eu acho que por hoje, acho que a gente encerra nisso. Acho que a gente... No próximo que a gente voltar a falar de basquete, eu acho interessante a gente
abordar, tipo, a mais da história, tá ligado? Das eras. Ah, NBA. sim. Eu consigo. Eu tenho uma lista assim. E... Eu sei que você consegue, por isso que eu tô falando, eu sei. Caralho. Muito obrigado pela oportunidade de desfilar o meu talento de falar merda de esporte aqui. Ô, irmão. As coisas que você sabe de esporte não faz sentido, mano. Um dia a gente vai ter um episódio aqui sobre a quarta divisão inglesa de futebol. Você manda mesmo. Eu já falei isso. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Chico, se despede aí. Galera, valeu por estar aqui em mais um episódio. Como o Matheus disse, a estreia oficial, porque o Bonito se atrasou no último episódio, né? Não, eu não me atrasei. Eu apenas tive um conceito de tempo diferente dos de vocês. Tudo bem, então. Mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado por estar aqui em mais um episódio. Aqui embaixo vai estar o Instagram da gente, do canal e da gente. Eita, do podcast e da gente. E sigam lá, dá aquele apoiozinho. Vai estar no Spotify, no Deezer também e no Google Podcasts. Obrigadão.